Bom, pessoal, nossa terceira aula de resolução de questões sobre função afim, tá bom? Do nosso caderno 2. A gente vai começar com o problema número 10 da página 47. Então, essa questão aqui é uma questão que apresenta, inclusive, uma tendência moderna de muitos vestibulares, de que não é simplesmente encontrar uma opção possível, mas as melhores opções possíveis, tá? É importante, muita coisa em Enem e vestibulares que prezam por muita contextualização em matemática aplicada, é muito comum você ter que escolher a melhor opção, tá bom? E não apenas uma opção que funcione, mas a que funciona no menor tempo, com menor custo, ou seja, otimizar uma situação, tá bom? A questão diz o seguinte: os consumidores X, Y e Z desejam trocar seus planos de internet móvel na tentativa de obterem um serviço melhor, de melhor qualidade. Após pesquisarem, escolheram uma operadora que oferece 5 planos para diferentes perfis, conforme apresentado no quadro. Então tem um quadro aqui com as opções. Isso é muito comum, inclusive na nossa vida, não só planos de internet, mas planos de serviços de um modo geral. A gente tem várias opções de preço. E, por exemplo, uma pessoa que usa até 500 mega, tem a opção C, ela paga R$ 59,90 por mês e 10 centavos por mega excedente, tá bom? Só que aí que entra o detalhe, é isso que eu quero chamar a atenção para você. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa use, dar um exemplo aqui, 600 mega, tá? 600. Aí você pode dizer, não, então é melhor ele usar o plano de 2 GB, porque se ele usa 600, se encaixa nesse plano. Mas será que ele não poderia usar o plano de 500 mega e pagar o excedente dos 100 mega que ele usa? Será que não era mais barato? Parou para pensar nisso? Então existe essa possibilidade. Ou, por exemplo, se uma pessoa usa 600 mega, será que ela não podia usar o plano B? Talvez. Ela paga por 250 mega e tem um excedente de 350 mega. Ela podia pagar por isso 10 centavos por cada um. Será que não é mais barato? Então é preciso fazer conta para ver qual é a melhor opção, tá bom? Em cada plano, o consumidor paga um valor fixo pela franquia contratada e um valor variável que depende da quantidade de megabytes utilizados além da franquia, que é o excedente. Considere que a velocidade máxima de acesso seja a mesma independente do plano e que os consumos mensais de X, Y e Z são, vou botar aqui agora, X consome 190, Y consome 450 e o Z consome 890. Bom, com base nos dados do quadro, as escolhas dos planos menores, com menores custos para os consumidores X, Y e Z são respectivamente. Olha só, é exatamente isso que eu estava falando. Se você for com pressa, então vamos estudar o X aqui primeiro. Se você for com pressa, você pode dizer, ah não, o X 190 ele pode pegar o plano B direto, porque vai até 250 e paga R$ 34,90 por mês. Será? Eu posso escolher o plano B ou o plano A. Vamos fazer isso aqui. Se o X escolher o plano A, ele vai pagar R$ 29,90, mas o plano A pelos 150 mega. Mas como ele consome 190, ele vai pagar 40 de excedente. Ele vai consumir 40 a mais e vai pagar 40 centavos por isso. Vamos fazer a conta. Então ele vai pagar 40 mega, vai consumir 40 mega a mais e vai pagar 40 centavos por cada um. Então isso aqui dá 16. Bom, 16 com 29,90 dá 45, né? 45,90. Ou seja, se ele for pelo plano A, o que ele paga de excedente é mais caro do que se ele optar pelo plano B, porque o plano B ele vai pagar apenas a franquia R$ 34,90 e como ele consome 190, ainda sobra para ele, né? Um pouquinho mais, ele pode consumir ainda 60 mega que vai continuar pagando o R$ 34,90. Então o X não tem discussão, é o plano B, melhor para ele. Bom, o Y consome 450. Opções para o Y. Vamos lá. O Y pode 450. Uma opção seria o plano C, direto, já que o plano C ele pagaria
o plano C, ele pagaria apenas R$ 59,90 e, ok, consumiria, ainda teria 50 MB a mais para consumir, já que vai até 500. Vamos fazer um teste no Y no plano B. Será que rola? Será que é mais interessante? O plano B, você consome 250 MB, paga R$ 34,90. Como ele consome 450 e o plano B só vai até 250, ele vai ter 200 MB de excedente. E no plano B, cada um vale 10 centavos. Então, 10 centavos vezes 200 dá R$ 20. R$ 20 mais R$ 34,90 dá R$ 54,90. Olha só, R$ 54,90 é mais barato que R$ 59,90. Então, é mais interessante para o Y ficar com o plano B. Agora, o Z, que consome 890. R$ 890 tem duas opções assim de cara, né? Tem o C e tem o D. O C, ele está ultrapassando... Eita, eu coloquei 89, desculpa. 890. O C, ele está ultrapassando 390. Então vamos fazer o cálculo aqui. Para o C, ele paga R$ 59,90 e vai estar ultrapassando 390 MB. Só que no C cobra quanto? Vamos ver. 10 centavos. Então 10 centavos vai ser R$ 39,00. R$ 39,00 mais 59 vai dar R$ 98,00. R$ 98,90. Isso é o que ele pagaria no plano C. Vamos ver se é mais interessante, por exemplo, ele pegar o plano B, que seria ele pagar uma franquia de R$ 34,90 e pagar um excedente. O plano B dá 250 MB. Quem consome 890, quanto é que está consumindo a mais? 640, né? Então está consumindo aí 640 de excedente, também 10 centavos. Então dá R$ 64,00. Opa, R$ 64,00. 64,98. Por coincidência, a mesma resposta. 98,90. Então, ó, o plano C e o plano B, ele gasta a mesma coisa. Agora tem uma ideia muito mais interessante, que é o plano D. O plano D, o Z, ele gasta R$ 89,90 e pode consumir até 2 GB. E ele consome 890 MB, nem 1 GB. E ainda paga menos do que nos outros dois, né? Quase R$ 10 a menos. Ou seja, é muito mais interessante aqui. Não, quase 10 não, né? É R$ 10, basicamente. E R$ 9, desculpa. É muito mais interessante ele fazer aqui o plano D, porque ele pode consumir 2 GB e ainda gasta menos do que antes. Então ficamos com o plano D. Então os melhores planos aí são nessa ordem B, B, D, o que está na letra C de casa, tá vendo? Então isso é função afim? Claro que é, olha só. AX mais B tem um valor fixo e tem um valor variável, só que numa pegada já mais contextualizada, tá bom? Vamos fazer mais um problema aqui. Vou fazer esse problema número 15, página 49. Um clássico aqui. Bom, ao alugar um carro, o locatário precisa pagar R$ 60 por dia e mais R$ 1,5, ou seja, R$ 1,50 por quilômetro rodado. Para facilitar, as locadoras podem fazer uma relação entre o valor pago em reais em função dos quilômetros rodados, representados por X. Qual das expressões abaixo representa o valor pago pelos locatários em função dos quilômetros rodados? Olha só. O valor pago é P.
são X quilômetros rodados. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Ao alugar o carro, ele precisa pagar R$ 60 por dia. Então, cada dia ele vai pagar R$ 60, né? Então, vamos supor que naquele determinado dia ele já tem uma taxa fixa de R$ 60. E aí depois ele vai pagar por cada quilômetro 1,50. Então, seria 1,50 vezes o número de quilômetros. 1,50 ou 1,5, tanto faz, tá? Você pode colocar até uma função assim, P de X. É muito comum basear nisso aqui. Então, se fosse pensar numa função, ele começaria aqui no 60 e esse é o valor que ele iria pagando, né? Aumentando 1,50, 1,50 por cada quilômetro. Essa seria a ideia da nossa questão. Bom, isso se encaixa na letra B, B de bola, tá bom? Agora, mais um probleminha para a gente encerrar. Vou fazer aqui o número 18. Um tipo de questão bem clássica, importante, porque a gente tem que saber encontrar a função a partir do gráfico. Eu já fiz problemas envolvendo isso aí, mas vou fazer mais um para a gente dar uma reforçada, tá bom? É a 18 da página 50. Conforme divulgado pela ONU, a população mundial atingiu em outubro 7 bilhões de pessoas. Suponha que o modelo matemático que permita obter a estimativa dessa população no mês de outubro, daqui a T anos, olha só, isso é uma coisa super importante. Se você olhar essa questão rapidamente, você vai dizer, a gente já fez várias iguais, que está P em bilhões, mas tem detalhes aqui que eu quero chamar a atenção. Primeiro que aqui está em bilhões, não precisa colocar 7 bilhões, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9 zeros junto do 7, não precisa fazer isso, tá? Já está em bilhões, então você usa apenas 7, apenas 8, apenas 2, apenas 3, apenas 10, só o número, tá? Porque a unidade já está em bilhões. Outro detalhe é que ele fala o seguinte, o gráfico está mostrando falando que aqui é o início, é outubro. Isso é uma coisa importante. Eu sei que parece uma coisa bem simples, mas eu já vi muita gente errar por causa disso. É fazer, outubro é o mês 10, aí colocar assim 0, 1, 2, e como se começasse do 10, como se o outubro fosse o 10 aqui, por exemplo. Aí já perdeu a questão, já está tudo errado. Nesse caso, como o modelo matemático está sendo contado a partir de outubro, outubro é o 0. Beleza? Isso é muito importante. Tá ligado nisso, tá? Acontece muito, muito mesmo. Bom, suponha que o modelo matemático que permita obter a estimativa da população no mês de outubro, daqui a T anos, seja a equação da reta do gráfico abaixo. A equação da reta a gente sabe que é uma função afim. Assinale a alternativa em que constam respectivamente essa equação e o ano em que, de acordo com ela, a população mundial atingiria 10 bilhões de seres humanos. Bom, primeiro a função, tá bom? Vamos lá, como é que eu encontro isso? Esse valor aqui a gente sabe que é 7. Beleza? Por que é 7? Porque quando em outubro atinge 7, a gente está contando a partir de outubro. A função a gente chama de AX mais B. Esse B, inclusive, já é o 7, que é exatamente onde a reta corta o eixo Y, nunca esqueça. E para encontrar o A, é a taxa de variação, a gente faz o famoso delta Y sobre delta X. É a conta bem clássica. E aqui mesmo eu vou fazer uma coisa bem rápida. Bom, de 0 até 13 e aqui de 7 até 8. Então, como é delta Y, né? Começa como termina. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é esse. Então, estava em 7, foi para 8. Variação 1, tá? De 7 para 8. Estava em 0, x, esse ponto, foi para 13. Variação 13. É só isso? É só isso. Para encontrar a taxa de variação, você pega 2 pontos, vê quanto variou o y,
dividido por quanto variou x e pronto, tá bom? Significa que a minha função é 1 sobre 13x, mas aqui o problema chama de t, mais b, que é 7. Então, aqui está resolvido. A outra pergunta é quando isso vai ocorrer, tá bom? Quando? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1/3 de t mais 7 igual a 10 bilhões, que a pergunta dele é justamente essa. Quando é que vai ocorrer? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando é que vai... Aqui, quando a população mundial atingiria 10 bilhões? Então eu vou fazer o seguinte, vou igualar aqui a 10. Igualando a 10, passa para cá. 1/3 passa para cá. Vai ficar igual a 3. E passa multiplicando. T igual a 9. Eita, olha eu. Olha que maluquice. 1 sobre 13, gente. Perdão. 1 sobre 13. Desculpa. Vai ser 9 não. 39. Então, só quando eu daqui para cá são... Então, 39, que vai chegar aqui no 10. 39 anos a partir dessa contagem. Esse vestibular, deixa eu dar uma olhada aqui para saber, porque a gente não tem aí qual foi o ano dele, mas eu tenho aqui como saber. Deixa eu dar uma olhada bem rápida. A resposta do problema, ela é letra C. A letra C dá 2050. Significa que está contando a partir do ano de 2011, tá? A questão foi de 2011, mais 39 anos, então dá 2050, tá bom? Então, o ano da questão, o ano foi 2011, e aí mais 39 anos cai em 2050. Então, está resolvido. É um problema de função afim, aparentemente uma coisa bem clássica, mas eu tinha algumas coisinhas que eu gostaria de chamar a atenção. E aí chamei, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido bem essas ideias. Continuem estudando. Depois de função afim, vem função quadrática, que é a nossa próxima aula. Fiquem ligados que a gente vai chegar lá, tá bom? Bons estudos e até a próxima.